E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E esse é um vídeo que eu tô até agora, enquanto eu tô começando a gravar esse vídeo, eu ainda tô um pouco refletindo sobre essa leitura que eu acabei de fazer. A gente tá falando de Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, tá escrito aí na miniatura e tudo quanto é lugar. Esse eu acho que é um dos livros mais aguardados aqui no Brasil por um bom tempo. Se talvez você não estivesse aguardando, talvez você não seja o público-alvo. Mas o fato é que esse livro teve quase 40 mil cópias vendidas na pré-venda, o que é muito raro, gente. Assim, ainda mais sendo um livro nacional, é muito raro, né, no nosso mercado. Porque, se você tá aí, acabou de chegar aqui, não sabe do que eu tô falando, o Itamar é o mesmo autor de Torturado, que é um dos maiores fenômenos da literatura contemporânea brasileira, né? Um livro que com certeza vai ser um grande clássico da nossa literatura, que vai ser falado, discutido, analisado, ainda por décadas e décadas e décadas e décadas e muitas gerações aí pra frente. E eu tava comentando, né, quando eu tava pensando muito sobre esse livro e eu queria ler e tal, eu falei, cara, que responsa que deve ser pro autor, né, vir com um livro novo e tentar suprir as expectativas de tanta gente que gostou de Torturado. Então, a gente hoje vai falar sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre a minha experiência de leitura. Eu vou aqui junto com vocês falar um pouco sobre a leitura e chegar numa conclusão que eu ainda não cheguei muito totalmente, mas eu tenho uma leve impressão de que eu sei mais ou menos o que eu achei. E também falar um pouco sobre essa relação do autor que tem uma primeira obra, ou enfim, não precisa nem ser uma primeira obra, mas que tem um livro muito explosivo e depois ele tem que lançar um outro livro, né, em sequência, não necessariamente uma continuação, mas lançar um outro livro depois e como que não deve ser essa responsabilidade, como lidar com a expectativa de todo mundo, com a própria expectativa, enfim. Vamos entrar mais no detalhe sobre isso. Antes de tudo, por favor, se inscreve no canal que me ajuda muito, me siga nas redes sociais. Eu tô em todas elas, principalmente lá naquela rede da dancinha, sabe aquela rede? Você bate na porta, faz tique. Então essa aí, por favor, me siga lá também. O link de tudo tá aqui na descrição do vídeo. E não deixe de dar gostei nesse vídeo também pro YouTube entregar pra mais gente. Vamos começar. Bom, eu não vou dar spoiler aqui pra ninguém, então pode ficar tranquilo, relaxa. Talvez, quem sabe, daqui a um tempo a gente discuta um pouco mais desse livro com mais detalhes, mas deixa a galera ler. Eu acho que ainda não tem muita gente que leu o livro até agora. O livro foi lançado, se eu não me engano, foi em abril? Foi lançado agora em abril, então tem mais ou menos aí quase um mês, ou até menos, talvez, desde o lançamento do livro, então ainda tá muito quente. Então vamos deixar a galera ler pra gente discutir as coisas mais no detalhe. Mas entrando um pouco nessa coisa de como deve ser pro autor fazer um lançamento como esse, né? Como eu já adiantei no começo desse vídeo, o Torturado foi um lançamento enorme, inclusive teve os direitos comprados, e ele vai ser adaptado como série, tá? Pra HBO Max. Então vai sair em algum momento. Eu acho que ainda não tem muita coisa definida acontecendo, eu acho que não teve ainda gravação, eu não vi nada sobre elenco, então as coisas ainda estão andando um pouco devagar. Com certeza não é uma adaptação fácil, né? É uma adaptação que exige uma experiência muito grande, porque vai ser gravado provavelmente em algum interior, sertão, etc. do Brasil. Tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma sensibilidade de locação, de escalação, enfim, de tudo isso. Então eu acho que vai ser um trabalho realmente um pouco mais complexo de ser feito. Eu queria muito que a Globo tivesse comprado, porque eu acho que a Globo tem uma experiência maior em fazer esse tipo de material, né, com base em tantas outras coisas que já produziu no passado, mas a HBO é uma empresa que a gente super confia também, então eu acho que tem coisa boa vindo por aí. O fato é que Torturado foi esse sucesso enorme, é um livro que foi o livro mais vendido do ano de 2021, se eu não me engano, aqui no Brasil. Um sucesso absurdo, uma explosão muito grande, e não por causa de TikTok, de nada disso, mas realmente foi uma parada muito grande, muito espontânea, muito no boca a boca. Eu vi muita gente do meu convívio que quase não lê, falando sobre o livro, lendo o livro, postando sobre o livro nas redes sociais. Então foi aquele fenômeno que eu acho que todo mundo viu e aí falou, bom, eu quero fazer parte desse fenômeno. Deixa eu saber o que tá acontecendo pra entrar nas rodas de conversa. Eu acho que esse livro, ele entrou muito bem numa camada da sociedade que geralmente lê livro de não ficção. Ou não lê, né? Só assiste série, filme, documentário, etc. E eu não tô de forma alguma menosprezando essas pessoas, tá? É porque a galera tem um monte de coisa pra fazer e a leitura acaba às vezes ficando em último lugar, quando sobra tempo. E aí quando sobra tempo e essas pessoas pegam livros, eu acho que muitas vezes elas acabam pegando livros de não ficção, né? Livros de biografia, livros de desenvolvimento pessoal, livros de gestão, de negócios, etc, etc. Mas esse daí entrou na leva e eu acho que talvez ele tenha sido discutido e debatido em muitos ambientes de trabalho e a galera começou tipo assim, peraí, eu preciso saber o que tá acontecendo, deixa eu pegar esse livro aqui pra ler. Tô falando isso porque eu vi algumas pessoas do meu convívio fazendo isso, então eu acho que ele quebrou uma barreira de leitura pra muita gente, o que é muito bom. E Torturado, ele é um livro, e Salvar o Fogo também, a gente vai falar sobre ele já já, traz uma narrativa que eu acho que a galera, principalmente do eixo Rio-São Paulo, não faz ideia de que esse Brasil exista. Ou se faz ideia porque viu numa novela da Globo, faz ideia porque viu num
filme brasileiro daqueles mais famosos em algum momento, mas efetivamente não convive com essa realidade no dia a dia e nem lembra que essa realidade existe pra muita gente ainda no Brasil. Então eu acho que ele foi sabe, uma coisa assim de um despertar pra algumas pessoas. Eu acho que depois essas pessoas provavelmente voltaram a dormir, mas, infelizmente, mas eu acho que foi uma coisa assim de, nossa, esse Brasil ainda existe? Pois é, ainda existe. E eu acho que talvez Itamar nem imaginasse que esse livro ia virar um grande fenômeno cultural no Brasil. E eu imagino como deve ser super gratificante, super, né, tipo, você deve se orgulhar muito do seu trabalho, se não deveria, merecia, porque, cara, realmente você causou um impacto gigantesco num país que não lê muito, assim. Então, olha que foda. Porém, eu acho que, eu não sei, aí eu não conheço o Itamar, a gente nunca conversou, então eu não faço a menor ideia. Eu tô falando por mim, eu imagino quão difícil deve ser pra ele, ou pra qualquer um, na verdade, ter um livro publicado numa sequência depois de um sucesso tão grande, tão estrondoso. Ainda mais, como eu já falei, que a sua pré-venda foi uma pré-venda recordista, uma pré-venda absurda pro mercado brasileiro, quase 40 mil cópias vendidas na pré-venda. É o que eu sempre falo, tem autor nacional famoso que não vende nem 40 mil cópias em um ano de um livro já publicado, ainda mais um livro que ninguém leu pra saber se é bom, e também linkado a um momento de crise econômica que o país ainda vive. Os livros estão num preço muito mais caro do que eles já custaram há 2, 3, 4 anos atrás. Eu vi que a editora veio com uma edição mais bonita, capa dura e tal, só que deixou o livro mais caro. Eu vi o livro por 70, 80 reais, então não é todo mundo que consegue comprar nessa pré-venda. E é por isso que eu acho que realmente furou eu acho não, eu tenho certeza. Furou uma bolha de elite muito grande e esse livro penetrou nessa elite. Eu acho até que é por isso que tem uma pré-venda tão expressiva assim, num preço que não é barato. Mas eles também lançaram o livro em capa comum, né? Então não só teve na capa dura, teve um lançamento de capa comum, capa dura, o que também é legal porque dá a oportunidade das pessoas de talvez economizarem um pouco mais pra comprar o livro numa outra versão. E já faço uma conexão aqui que também tem a possibilidade de você ler o e-book desse livro e você também tem a oportunidade de comprar esse e-book diretamente na loja do Esquilo. Eu, por exemplo, não comprei o livro físico, eu não recebo nada da editora Todavia, eu nunca recebi, eu acho que eles nem sabem que eu existo, então, tipo, eu efetivamente vou ter que comprar pra ter na estante, mas eu sempre prefiro ler no e-book, vocês sabem, a gente já falou sobre isso muitas vezes, eu leio e-books meio que quase que 95% das vezes, e dessa vez não foi diferente, então eu nem tenho o livro físico. Mais pra frente nesse vídeo a gente fala se eu acho que eu vou comprar ou não com base no que eu achei, que aí tudo depende do que eu achei, se vale a pena ter comprar um livro que você já tem pra botar na estante, é só se o livro for muito, muito bom. Então, calma, até o final desse vídeo a gente entra nesse detalhe pra saber se eu vou comprar o físico ou não, mas eu sempre compro o e-book primeiro, principalmente, porque daí eu já pego, leio, se eu amar muito, eu compro o físico. Então, se você quiser ter essa versão digital do livro, que te economiza espaço e dinheiro, porque sai mais barato, se eu não me engano, o preço do e-book desse livro tá quase metade do preço do livro físico. Então, se você não faz parte dessa elite que tá podendo comprar um livro de 60, 70, 80 reais, esse é o momento de você conseguir ter acesso de uma forma um pouco mais barata. Comprando no site do Esquilo, você consegue ler diretamente no seu celular ou no seu tablet. É só baixar o aplicativo do Esquilo pro seu celular ou pro seu tablet, fazer o seu registro, tanto na loja quanto no aplicativo, com a mesma conta, usando o mesmo e-mail, né, a mesma senha, aquela coisa toda. E aí, comprando pela loja do Esquilo, ele aparece pra você dentro do aplicativo e você pode fazer a leitura. Se você não leu Torto Arado, inclusive, Torto Arado também tem na loja do Esquilo e o audiobook também tem na loja do Esquilo. Então também se conecta com outros formatos, além de capa comum, capa dura, e-book. Hoje em dia você também tem um audiobook. O Torto Arado já tem, o Salvar o Fogo ainda não tem, mas eu tenho quase certeza que vem aí, porque a editora sabe que é um livro, um título super, né, popular agora, que tá todo mundo procurando, então eu acho que vem aí. Mas você já pode se antecipar e ler o seu e-book, se você preferir, comprando pela loja do Esquilo. Deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá. Então, voltando na parte da minha ansiedade, eu, como uma pessoa extremamente ansiosa, eu não sei como eu lidaria com essa expectativa de, meu Deus, eu tive um grande fenômeno de sucesso, uma parada gigantesca que atingiu tantas camadas diferentes da população, e agora eu tenho que escrever uma outra história, que ela até tem uma conexão com o Torto Arado, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas ela não é uma continuação, você não precisa ter lido um pra entender o outro, e você ter que lidar com, gerenciar todos esses sentimentos, essas sensações de ter o seu trabalho tão avaliado, porque a gente sabe que existe uma questão relacionada à expectativa, né? A expectativa é uma parada que atrapalha muito a nossa vida. Isso eu falo por mim mesmo. Quando eu crio expectativa de qualquer coisa, mini plano, gente. Tipo assim, eu vou à farmácia, depois eu vou ao mercado. Se eu não conseguir a farmácia porque aconteceu alguma coisa que me impossibilitou de ir à farmácia, eu fico puto. Então, a expectativa, ela é uma parada que ela atrapalha muito a gente, principalmente quando a gente tá falando de arte, né? Quando você tá, por exemplo, até mesmo pra música, tá com uma super expectativa de uma cantora que você gosta muito, e lançou, sei lá, uma música, um álbum que você gostou muito, agora vai lançar uma nova coisa, e aí você já vai com aquela
expectativa e a possibilidade de você se frustrar é muito, muito, muito grande. Então essa pressão, corta pro Itamar vendo esse vídeo pensando, ai, agora eu tô ansioso, e eu despertando gatilhos nele. Mas eu acho que é uma questão que eu me coloquei um pouco no lugar dele, mas eu acho que é um lugar bom de citar também, lógico. Quem que não quer ter um super sucesso, né, de vendas, o seu primeiro livro, quer dizer, eu acho que nem é o primeiro livro necessariamente, o Torturado, mas agora tendo essa continuação e você ficar tipo, meu Deus, será que vai tão bem ou não vai tão bem? De qualquer jeito, já vendeu 40 mil na pré-venda, já foi bem, mas eu acho que agora a parada é, como é que vão vir as opiniões das pessoas? Eu nem conversei com muita gente sobre esse livro ainda, então eu não sei quais são as opiniões das pessoas. Eu vi uma pessoa que comentou comigo, que é um apoiador meu, que falou, acho que foi um apoiador, que falou que teve um pouco de dificuldade e que achou mais lento do que Torturado. Então, vamos entrar sobre isso e vamos falar sobre. Primeiro, vamos falar de sinopse. Salvar o Fogo conta a história de uma família que mora no interior de algum lugar aí do Brasil, num lugar chamado Tapera. Tapera do Paraguaçu é o nome do lugar. Eles moram ali. A família deles já foi de geração em geração em geração morando naquele lugar. E aí, essa família é chefiada pelo pai, que se chama Mundinho. Eles chamam ele de Mundinho. Deve ser Raimundo. E a mãe chama Alzira. O pai, ele cuida da roça da família. É basicamente através daquela roça que eles têm o que comer. Não só porque eles colhem o que eles comem, mas também porque eles revendem algumas coisas pra conseguir trazer dinheiro pra casa. É uma vida muito, muito, muito sofrida. E a Alzira já teve um monte de filhos. E o que acontece com uma certa frequência é, os filhos mais velhos, eles vão casando, vão saindo de casa, vão saindo da cidadezinha, vão indo pra cidades maiores e tal, vão vivendo a vida. E muitas vezes eles nunca mais aparecem em casa, ou eles aparecem em casa depois de 5, 10, 15 anos, porque a vida de praticamente todo mundo é muito difícil, né? Não é porque eles vão sair da cidadezinha pra uma cidade maior que eles vão ter uma vida super confortável, que dê pra eles ficarem fazendo viagens e tal. Não é bem assim, até porque é uma cidade minúscula também, então pra chegar lá você tem que pegar um monte de ônibus, de carro, de van, de moto, não tem aeroporto, né? Não é uma coisa assim de fácil acesso. Então as famílias ficam, às vezes, décadas sem se ver. Se falam pelo telefone uma vez por ano, às vezes, porque também a gente vê que é uma realidade muito, 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 muito pobre. Então assim, nem telefone em casa eles têm, né? Tipo, eu pego o orelhão da rua, ligo pro orelhão da rua que fulano mora, alguém da rua atende o orelhão e, tipo assim, vai lá na casa da pessoa chamar ela pra falar com você. Isso é uma realidade que eu já vivenciei no Rio de Janeiro, imagina, numa cidadezinha do interior de algum lugar do norte ou nordeste do Brasil. Então eles têm vários filhos ali. Uma das filhas é a Luzia. Luzia é uma menina que foi crescendo, adolescente e tal, entre outras pessoas da família. E a gente vai conhecer também o Moisés. O Moisés, ele é um menino no início do livro, ele é uma criança. A gente vai acompanhando, a primeira parte do livro é toda narrada pelo Moisés. Então a gente vai acompanhando ali o crescimento dele, ele vivendo ali por aquele lugar. Ele gosta muito de ler, ele, tipo, aprendeu a ler coisa que muitas outras pessoas da família dele não sabem ler. Então ele tá sempre lendo, estudando, fazendo um monte de coisa. E ele começa a criar algumas expectativas na cabeça dele de algum momento também sair da cidade. O ponto é que todos os irmãos vão indo embora, mas a única pessoa que fica pra trás é a Luzia. E a sua mãe, Alzira, ela vai ficando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca. O pai já traiu a mãe, o pai já abandonou a casa, o pai já foi embora. Então a mãe, ela vai ficando cada vez pior, ela vai ficando cada vez mais doente, ela vai tendo cada vez vários outros problemas, depressão e outras coisas. Então assim, quem toma conta dessa criança é a Luzia. Então a primeira parte do livro é toda pelo ponto de vista do Moisés, a segunda parte do livro é pelo ponto de vista da Luzia. E depois a terceira parte do livro, se eu não me engano, é pelo ponto de vista da Maria Cabocla, que é uma outra irmã da família. E a quarta parte, ela é meio que alternada entre todos esses personagens que eu já falei agora. Eu não vou mais contar muita coisa pra vocês, porque seria spoiler. Mas assim, a vida vai mostrando... Luzia tem muitas dificuldades na cidade, as pessoas da cidade não gostam dela, as pessoas da cidade chamam ela de bruxa, acham que ela tem uma coisa maligna, sempre ela tá linkada a coisas relacionadas a fogo, pega fogo no lugar, ela tava próximo, alguém viu alguma coisa. Sempre o fogo é um tema muito comum ali entre esses personagens, naquela cidadezinha também. Então também tem uma coisa meio lúdica, quase um realismo mágico sobre o fogo relacionado a essa família. E aí Moisés vai crescendo, coisas vão acontecendo, aí vocês vão ter que ler pra saber. Eu falo pra vocês que eu fiquei muito com dificuldade de analisar esse livro e as minhas emoções sobre ele, porque eu acho que eu tava numa ressaca literária, uma mini ressaca literária, então tudo já começa a andar mais devagar. Mas é aquilo que eu falei pra vocês desde o princípio. As expectativas, as comparações, né? É igual isso, a pessoa vira pra mim e fala: ah, eu achei esse livro mais lento que Torturado. Então assim, as pessoas vão comparar a Torturado. E eu acho que Salvar o Fogo tem algumas questões mais complexas do que Torturado. Então realmente ele é um livro mais denso, ele é um livro com mais personagens, ele é um livro um pouco mais lento. Eu, particularmente, achei esse livro mais sofrido. Só pra resumir pra vocês, do início ao fim desse livro é sofrimento. É muito
pesado. É muito triste. É um livro que realmente, assim, desnuda uma realidade que, de novo, é uma realidade muito cruel. Todos esses personagens, todos eles passam por realidades muito cruéis. E o livro é cruel do começo ao fim. Então não espere ler um livro com uma coisa que vem pra você sair com o coração quente, ou você ler pra você, tipo assim, ai, a realidade é dura, mas vai ter alguma coisa que vai... Não, é a realidade, nua e crua. Literalmente a realidade nua e crua. Então, além de ser um livro mais complexo e de ele ser um pouco maior, inclusive, do que Torturado, e um pouco mais lento, ele ainda, pra mim, é mais cruel ainda. E essa foi a minha dificuldade na hora de o que eu tô sentindo por esse livro. Porque, primeiramente, eu acho que é incrível. Extremamente bem escrito. O Itamar arrasou pra cacete. Eu acho que ele constrói personagens muito realistas. Assim, diálogos, cenas muito, muito realistas. Por mais que eu nunca tenha vivido essa realidade, e por mais que essa realidade ela só exista pra mim numa coisa de imaginário coletivo, numa coisa de cinema, de televisão, de vez em quando, que mostra um pouco sobre essa realidade, e não só em novela, mas às vezes até num documentário, num Globo Repórter, num Fantástico, que você vê a realidade muito difícil dessas famílias, onde não chega muita coisa, onde não chega a vacina da Covid, onde não chega algum tipo de tratamento de doença importante, onde muitas vezes não chega educação, onde não chega saneamento básico, onde muitas vezes também não chega eletricidade. E a gente acha que isso é assim, uma pequena parcela da população, e não é. É uma parcela da população considerável. Mas o difícil pra mim foi que o livro é tão bem escrito e os personagens são tão realistas que é muito duro de ler. É muito difícil de ler. Não te dá vontade de pegar o livro pra ler. Esse é o ponto aqui. E eu não quero parecer uma pessoa privilegiada que fica, mas eu prefiro tapar os meus olhos e não saber como é. Não é sobre isso. Mas ao mesmo tempo, quando você tá na sua vida cotidiana e você vai pegar um livro pra ler, pra sentar, pra, sei lá, relaxar, ou no meu caso é meu trabalho, mas eu também gosto de sentar pra relaxar e ler um livro e me desconectar da realidade, das coisas, dos problemas e de tudo, na real, até de coisas que não são problemas. Não é que você precise ler necessariamente um livro que vai te fazer um afago, até porque eu leio um monte de livro pesado pra cacete, a gente fala sobre isso aqui no canal o tempo todo. Mas esse livro me deu uma coisa de tipo assim, não está me fazendo muito bem pra saúde mental. Então eu já aviso, já deixo isso um pouco avisado a todos, que ele, por mais que ele seja incrivelmente bem escrito, ele traz essa realidade tão pesada que talvez a leitura, talvez não, muito provavelmente a leitura não vai ser um momento de prazer, né? Vai ser um momento de sofrimento, porque eu sofri muito com esses personagens. Tem um outro ponto que eu acho que é importante também frisar, e eu achei esse livro mais difícil do que Torturado. E quando eu falo difícil, não é porque ele é duro, não é porque ele é mais longo, é porque ele é um pouco mais complexo de você entender. E a forma que o Itamar escreve esse livro é completamente não linear, porque primeiro você vê o ponto de vista desse menino, e aí depois você vai ver o ponto de vista da Luzia, e aí ela vai recontar toda, a gente vai voltar no passado e reconstruir tudo aquilo que o menino falou, mas acrescentando um monte de coisa que não tava clara, ou que não era verdade, que o menino achava que era uma coisa, mas que na realidade era uma outra. Então você vai montando peças de novo, é tipo assim, tem uma reta, aí a próxima parte, essa reta ela é expandida, porque tem uma parte anterior, porque a personagem que narra a segunda parte, ela é mais velha, então você começa numa infância dela, até ela chegar no momento onde esse personagem e a vida delas, né, da vida delas se cruzam ali, né, tem esse overlap de vida, e aí ela vai acrescentando coisas na narrativa dele que ele não colocou. E depois disso a gente tem a parte contada por essa outra irmã que nem conheceu o personagem da parte 1, porque ela foi embora antes que ele nascesse, né, ela já tinha ido embora pra outra cidade, casou com um cara, foi embora antes desse personagem, desse menino nascer. E aí ela vai acrescentando mais várias outras coisas na história. E a quarta parte, pra mim, embora ela seja uma parte fundamental pra amarrar várias pontas soltas, é uma parte muito complicada de entender, porque vai e volta no tempo dela o tempo todo. É um menino, agora ele já tem 30 anos, agora ele tem, na verdade, tem 10, agora na verdade ele não nasceu ainda. É um pouco idas e vindas, é bem confuso. Eu não acho que seja uma parte mal escrita, não, de forma alguma, mas é uma parte que vai te exigir calma, paciência, atenção a mínimos detalhes. É uma palavra que você perde e você não entendeu alguma coisa desse livro. Inclusive, é um livro que retrata muito de coisas pesadas, de assuntos muito pesados, mas não necessariamente de uma maneira muito gráfica. O que implica em você tem que prestar atenção em certas nuances. Teve uma cena que eu tive que reler o parágrafo pra entender o que estava acontecendo, porque ele estava falando sobre uma coisa muito pesada, mas de uma maneira tão lúdica, não lúdica, mas de uma maneira tão inocente pelo ponto de vista do menino, que ele era uma criança, que eu precisei ler e reler pra falar, não, peraí, é isso mesmo que tá acontecendo? Aí depois é isso mesmo que tá acontecendo. Então, é um livro que você precisa
ler com calma e devagarzinho. Tem uma coisa ou outra um pouco mais complexa de entender, que você tem que, peraí, que é isso? Deixa eu voltar, deixa eu entender de novo. Então essas coisas, elas acabam não deixando que seja uma leitura tão fluida. Eu achei Torturado um pouco mais fluido, um pouco mais objetivo, sabe? Eu sempre brinquei e falei, nossa, Torturado é um livro que ele quebra muito esse preconceito, ou deveria quebrar, esse preconceito que muita gente tem de livro nacional, que é muito subjetivo, que é muito difícil, que é muito enrolado, que é um vocabulário, não sei o que lá. Salvar o Fogo, ele já é um pouco mais dentro desse preconceito de livros nacionais. Ele é mais difícil, ele tem um vocabuláriozinho aqui ou ali um pouco mais complexo, ele tem essa coisa da não linearidade que enrola um pouco mais a história toda. Também tem muito essa coisa de, mas peraí, tem alguma coisa realmente, um realismo mágico aqui? Ou não? Ou é uma coisa, uma crendice? Ou é só uma, sei lá, uma viagem da cabeça da pessoa? Tem alguns momentos, assim, que você se questiona, por isso que eu falo que é uma leitura que você precisa fazer com calma. Eu achei que eu ia ler esse livro em 3 dias, eu demorei mais de uma semana pra ler, porque realmente você precisa ler com calma, né? Não é um livro longo, mas ele é um livro que demanda mais atenção do que a grande maioria dos livros que a gente lê, né? Mas ele toca em assuntos muito, muito importantes. Tem algumas paradas relacionadas à religião e também tem muita coisa interessante sobre esse livro falando sobre as origens indígenas dos personagens. Isso eu também achei muito interessante. Eu não sou uma pessoa conhecedora de cultura indígena com muita profundidade, então as pessoas que eu conheço e que têm esse conhecimento não leram o livro ainda, então já deixo aqui avisado que eu não consigo garantir que Itamar escreveu da forma mais correta possível, mas me pareceu, inclusive com a nota de agradecimento dele no final, que ele fez toda uma pesquisa e que ele deve ter tido ajuda pra construir isso de uma maneira bem responsável. Mas existe sim uma conexão com a nossa origem indígena no Brasil. Tem alguns momentos do final desse livro que remontam muito, inclusive, ao passado da chegada dos portugueses, da chegada dos escravos e dessa misturada que foi portugueses, pessoas escravizadas, indígenas, tudo ao mesmo tempo, e como que isso foi uma grande confusão. E obviamente a gente sabe que foi uma confusão que não sobrou muito bem nem pros indígenas, nem pras pessoas negras. Então até isso o Itamar trouxe no livro, e é por isso que eu acho que, no final das contas, eu já tinha anotado ali, pra mim é 5 estrelas. Pra mim é um livro extremamente bem pensado, é um livro genial, é um livro que ele consegue trazer tantos detalhes, tantas coisas pra essa narrativa, e eu achei lindo. Só que é muito duro de ler, muito pesado, e ao mesmo tempo é uma leitura um pouco mais lenta, um pouco mais complexa, que você precisa ter um pouco mais de calma. Mas a questão da lentidão e da complexidade, pra mim, é menos problema. Mas eu imagino que muita gente talvez não vai gostar desse livro tanto quanto gostou de Torturado, porque vai achar que o livro é confuso, difícil, lento, sabe, chato. E eu acho que é isso, é pra um leitor mais específico. Talvez o leitor mainstream, né, a galera que não tá muito acostumada a ler muita coisa, etc, vai pegar esse livro e vai ficar um pouco perdido, ou vai achar que o livro não tá muito bom, quando na verdade eu achei o livro incrível, maravilhoso, só que é isso, demanda mais atenção. E eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu acho, ou eu já falei sobre isso em algum momento, que livro lento não significa livro ruim. Existe essa possibilidade de ser lento e ruim, mas não necessariamente. Eu acho que esse livro, ele tem uma necessidade maior de ser lento, porque ele tem muito detalhe, muita coisa, muita complexidade, muito personagem, muitas coisinhas, se passam muitos anos, então você tem que ir realmente acompanhando com mais calma. Mas, por exemplo, eu fiquei muito na dúvida se eu dava um favorito pra ele ou não, porque quando eu recentemente também fiz um vídeo pra outra rede, que eu falava sobre a quantidade de estrelas, como é que eu decido as estrelas dos meus livros. E eu falo que o favorito, ele é um livro que me marcou muito pessoalmente, e principalmente é uma leitura que eu vou ter vontade de refazer em algum momento, né? Ou mesmo que eu não refaça, mas que vai estar sempre ali de, nossa, saudade dessa história. O ponto é que ela é tão pesada que eu me questiono se eu vou sentir vontade de reler esse livro, porque é muito cruel. E não é cruel necessariamente porque acontece uma cena, é um abuso, é um não sei o que, embora tenha tudo. Todos os gatilhos, provavelmente, que vocês podem imaginar, tem. Todos. Pode apenas assim um gatilho, tem. Aquelas. Eu acho que não tem nada relacionado à homofobia, à transfobia, LGBTfobia, eu acho que não tem. Acho que esse é o único ponto. Essa é a única questão, pelo que eu me lembro. De resto, tudo tem. Já saibam de agora que tudo tem.
Só que é mais porque, assim, é cruel e é muito cruel porque você sabe que aquilo é muito real. Você sabe que aquilo ali representa uma realidade muito presente ainda no Brasil. Difícil você ler de uma forma tão imersiva, sabe? Porque é muito sofrimento. E a gente que vive nessa vida privilegiada que a gente tem, quando a gente olha pra esses lugares, a gente imagina assim, eu nunca sobreviveria nessa realidade, eu não iria querer sobreviver nessa realidade. Só que essas pessoas, elas não conhecem outra realidade, entendeu? Então, você parar pra pensar nisso também é muito mindfuck, sabe? Qual que é a palavra pra isso em português? Aquelas que não sabem pensar em português. Ai, gente, fode a sua cabeça, entendeu? Então, esteja preparado pra foder a sua cabeça. Usando o português bem claro, bem objetivo aqui pra todo mundo entender o que eu tô falando, que eu não vou, diferente do Itamar, eu não vou te contar de um jeito confuso, eu vou te ser bem direto. Vai foder a sua cabeça, tá? Mas eu acho incrível, maravilhoso, vou recomendar, acho muito bom, muito bem escrito, genial, mas saibam do que eu tô falando, tá? Enfim, se você já leu, me conta aqui embaixo, eu quero muito saber outras opiniões. Talvez eu não tenha pescado certas coisas, talvez eu tenha, sei lá, não tenha entendido alguma coisa, talvez eu tenha perdido alguma coisa, então me contem aqui embaixo pra eu continuar vendo o que vocês estão me falando. E também, se você tiver no futuro lido esse livro, volta aqui, por favor, pra me contar que eu quero saber, tá? Então é isso, vamos encerrar por aqui, que eu já falei demais, eu comecei a falar aqui, eu tirei roteiro, tá? Saí falando aqui tudo que eu queria falar, porque vocês sabem que minha vibe é essa. Espero que vocês tenham gostado, dá um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, comprem o livro no Esquilo, vou deixar aqui embaixo de novo, como eu já falei, o link do Esquilo pra vocês entrarem lá. Podem comprar o que vocês quiserem, inclusive comprando na loja do Esquilo, você também ajuda o canal, porque eu recebo uma comissão, além de tudo eu sou embaixadora do Esquilo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.